Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Já vamos fazendo aquela configuração básica, tá? De abrir aqui a resolução do gráfico, deixar em 1 minuto. Tempo de expiração 1 minuto. Podem abrir esses 4 ativos aqui por enquanto, tá? Boa noite, Igor. Para cima, irmão. Então, todos os ativos estão até fazendo uma movimentação boa de topos e fundos, só que alguns estão acumulando muito e o que demonstra pra gente que não fica tão legal é o nível de sobrevenda e sobrecompra aqui da banda de Bollinger, tá? Então vamos ficar de olho aqui. No momento aqui não está tão interessante o Bitcoin. Pode estar fechando aí Bitcoin. E Bitcoin Cash começando a acumular muito também. Mas tem algumas regiões interessantes. Possivelmente se buscar para a gente talvez a região de topo aqui em cima também. Esse último fundo, esse último topo, na verdade. Ele pode fazer a abertura do nível de sobrevenda e sobrecompra ali, ficar melhor para a gente trabalhar. Então vamos ficar de olho aqui no Bitcoin Cash, tá? Ethereum, mesma coisa. Tá bem fechadinho ali, a sobrevenda é sobrecompra, mas caso ele busque um objetivo, ele busque um ponto específico mais acima, ele vai fazer a abertura da média, já vai encontrar uma região específica para a gente entender de onde o preço está vindo e posteriormente a gente vai entender ali como para onde o preço vai, né? Qual vai ser o objetivo dele e entrar a favor no ponto de cruzamento, tá? Mas utilizando aqui esse ponto específico dessa região de resistência aqui embaixo, eu já não acho tão válido, tá? Por mais que ele praticamente está corrigindo ali, mesmo se fazer um ponto de cruzamento, não acho válido por conta do nível de sobrevenda e sobrecompra que está muito junto ainda, tá? Então ele precisa desse espaçamento para buscar ali a região mais em cima, tá? Na verdade, ele buscando a região mais em cima, ele vai fazer o espaçamento que a gente precisa. O ZRP é a mesma coisa, tá vendo? Ele tá indo bem compactado, tá horrível aqui esse nível de sobrevenda e sobrecompra que não tá legal. Temos que esperar ele buscar um nível mais acima ali. Ok, a CLTB já foi. Próximo ponto específico que ele vai ter para corrigir vai ser essa região de topo aqui. Se ele não continuar subindo muito compactado assim, tá subindo bem estranho mesmo. Vamos ter que, de fato, esperar. Tinha um ponto específico aqui, essa região, mas do jeito que tá aqui não dá para trabalhar o ponto de cruzamento, como eu falei para vocês. Então vamos esperar alguns minutinhos aí, ver se realmente vai buscar algum ponto específico ali, vai fazer a abertura dessas médias, senão infelizmente não tem como trabalhar, rapaziada. Não dá para insistir num gráfico que tá ruim, trabalhar num ativo que tá demonstrando pra gente que tá ruim, não tem o que fazer, certo? Então, ó, o ponto específico aqui no XRP realmente vai ter que ser esse último topo aqui. No Ethereum vai ter que ser essa região de resistência, pelo menos, ou se não até mesmo esse último topo aqui. No Bitcoin Cash vai ter que buscar esse ponto específico. Então aqui, primeiro passo que você tem para esse operacional é
descobrir os pontos específicos onde o preço pode corrigir, voltar a cair ou voltar a subir, e você pegar o ponto de cruzamento. Então, esses são os pontos específicos que a gente tem para buscar aqui no Bitcoin Cash, tá? No Bitcoin Cash e nos demais ativos aqui. Já vou te explicar, Igor, como funciona a questão da abertura das médias, porque essa abertura das médias, ela demonstra para a gente que o ativo está ruim para trabalhar, porque ele começa a andar muito de lado e vai tornando o ponto de cruzamento fraco. Então o sobrevenda e a sobrecompra indica isso para a gente quando ela está bem fechadinha. Deixa eu só reiniciar o gráfico aqui, peraí. Já explico aí para vocês. Ó, então quando o preço começa a andar muito compactado ali, ó, tá vendo que ele não faz aquele espaçamento legal de topo e fundo, ele vai trabalhando somente de forma compactada, ele não faz aquela micro de baixa e sobe uma micro de alta. Tá vendo que aqui a abertura das médias, olha como é que tá, certo? Se ele começar a andar muito compactado, tá vendo? Ele vai deixando aqui o nível de sobrevenda e sobrecompra junto e vai rompendo o ponto de cruzamento toda hora, ó. Rompe o ponto de cruzamento, rompeu o ponto de cruzamento, rompeu aqui, entendeu? E vai tornando ele fraco e é meio que uma pegadinha ali para você entrar na operação, mas não é uma operação validada, tá? Então, percebeu que o nível de sobrevenda e sobrecompra está muito juntinho, você já não opera, tá? Agora, como eu disse para vocês, o preço buscando os nossos pontos específicos, aqui no Bitcoin está ruim. Ó, aqui no Ethereum, tá vendo? Todos os ativos estão fechadinhos assim, então todos os ativos estão ruins no momento agora para trabalhar. Mas lembra que esse operacional a gente tem que ter pontos específicos onde o preço vai corrigir para ele voltar com um determinado objetivo e a gente entrar a favor desse fluxo. Então, é, o, o região específica aqui no Ethereum, por exemplo, vai ter que ser essa região de resistência aqui em cima, para o preço corrigir, tocar, voltar, cair, passar pelo ponto de cruzamento, a gente pegar uma venda, entendeu? E além do mais, se ele esticar aqui em cima, dependendo do jeito que ele vem buscar, ele vai fazer a abertura das médias, do nível de sobrevenda e sobrecompra, e o gráfico vai ficar bom para a gente trabalhar, entendeu? Então ele já vai buscar a região que a gente quer, já vai fazer a abertura do nível de sobrevenda e sobrecompra, e vai ser válido para a gente pegar a operação. Ficou claro? Então, basicamente, os três ativos aqui estão trabalhando dessa forma, de forma, ó, compactada demais, e os pontos ali específicos que é onde o preço tem que corrigir para a gente trabalhar o operacional estão um pouquinho mais distantes, mas realmente eles têm que estar distantes porque o preço tem que esticar lá. Só que não adianta nada se ele ficar subindo dessa mesma maneira que até chegar lá, não vai prestar, entendeu? Ele tem que dar uma esticada aqui para fazer a abertura das médias e validar aí a gente trabalhar o operacional. Então, como eu disse, vamos guardar uns minutinhos, ver se algum dos ativos aqui busca alguma dessas regiões específicas para a gente trabalhar. Tá? Então, essas regiões específicas que eu estou falando do gráfico, nada mais são do que suporte, resistência, LTA e LTB. Tá? Em vez de suporte ali, onde tem um fundo forte, um último fundo interessante,
um topo legal ali, são esses pontos onde o preço tende a corrigir e a gente meio que já sabe qual que vai ser o movimento dele depois que ele alcançar determinada região. Então, um exemplo, a gente tem uma resistência, uma região de resistência de topo aqui no Bitcoin Cash, certo? O preço corrigindo lá, o que que ele tende a fazer? Quando ele chega numa resistência, ele chega, toca e volta a cair numa micro de baixa. Toca, volta a cair numa micro de baixa. Aqui provavelmente ele vai fazer isso. Certeza que ele vai fazer? Não, ele pode romper aqui tudo para cima. A gente vai pegar a venda aqui? Não. Entendeu? A gente só vai esperar correção nesse último fundo, nesse último topo, perdão. Juntamente com essa resistência, ele vai ter, e com esse topo, ele vai ter um nível de sobrevenda, que é a última banda aqui, e ele vai voltar a cair com o objetivo de buscar o próximo fundo e um nível de sobrecompra. Só que não adianta nada, eu estou falando para tentando explicar para vocês, não adianta nada ele fazer tudo isso que eu falei e o nível de sobrevenda e sobrecompra ainda assim ficar compactado dessa forma, tá? Não vai dar para a gente trabalhar. Então, preço tocando lá, é que aqui fica um exemplo meio, ó, basicamente aqui, ó. Ele toca, volta a fazer um movimento de baixa. Quanto mais o preço volta a cair depois de ter tocado um topo forte, que é a região específica, as médias, quando mais ele continua a cair, as médias centrais vão se juntando, até que forme o ponto de cruzamento, a nossa região de entrada para pegar essa venda. Entende? Ó, tá fazendo ali um movimento legal aí para tirar um pouco abrir um pouquinho essa nível de sobrevenda sobre compra. Então, ó, aqui no Ethereum vai ficar interessante se buscar ou essa região de resistência ou até mesmo esse topo, acredito que já vai ficar um espaçamento legal da sobrevenda, da sobrecompra. Aqui no Bitcoin Cash tem uma região muito bonita específica ali, uma resistência bem interessante, mas infelizmente um pouquinho fechado demais ainda, tá? Ó, então no Ethereum aqui também tem uma região específica legal para buscar. Possivelmente vai fazer um- uma abertura legal para a gente trabalhar. Vamos ver XRP. Ó, XRP tem também, mas se subir muito compacto, como eu falei para vocês, não vai prestar, tá? Ethereum aqui vai ser a melhor oportunidade se buscar fazer um espaçamento legal, mas vamos ver se não fica tão compactado aí. Fechou, tropa? Já aproveitamos essa macro aí de queda, que está bem forte, essa região interessante, mas tem que fazer a abertura das médias ali e voltar de um jeito. Não adianta nada também ele chegar lá em cima, fazer a abertura das médias e enrolar para descer. Se ele ficar acumulando lá em cima, as médias vão se fechar do mesmo jeito. O nível de sobrevenda e sobrecompra. Então está alcançando ali o nosso ponto específico, aqui o Ethereum. Buscou o nosso ponto específico, voltou numa micro de queda, passou pelo ponto de cruzamento, a gente tem a operação validada aí de venda.
Ó, o que eu falei para vocês. O preço alcançar essa região, ele teve que fazer a abertura das médias. Aqui já ficou um distanciamento legal, a gente já pode trabalhar, só não pode ficar acumulando muito lá em cima. Agora ele já tem que corrigir e voltar a cair. Ó, aqui no Bitcoin Cash também fez abertura, mas o ponto específico vai ser só lá em cima, lá. Vou fechar aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu vou compartilhar a tela de novo aí com vocês. Ó, então, novamente, com esse espaçamento que dá pra gente trabalhar, tá? Só tem que vir buscar agora, não pode ficar acumulando ali, senão vai cada vez mais começar a fechar e vai ficar ruim de novo, entendeu? Então, lembrando, ó, preço corrigiu na região específica, certo? Região de resistência bem consolidada aqui. A gente entendendo de onde o preço está vindo, lembre-se, a gente vai entender para onde que o preço vai, tá? Não que, pô, ele sempre, das vezes, ele vai ir lá buscar tal objetivo, mas ele tende a fazer isso, por quê? Está numa região de resistência, então ele tende a chegar nessa região e voltar a cair. Toca e volta a fazer o movimento de baixa. Pode ser que ele rompa aqui tudo para cima? Pode. A gente não vai trabalhar uma venda aqui, a gente vai trabalhar uma venda se ele começar a descer, passar pelo ponto de cruzamento, formar o que a gente precisa, tá? Então vamos ficar de olho aí nessa queda aqui no Ethereum. Bem ruinzinho aqui o gráfico, os gráficos ativos agora na sessão das 8 horas. Mas o que eu sempre falo para vocês é trabalhar de acordo com o que o gráfico apresenta para a gente. Vamos ter paciência, vamos esperar realmente confirmar tudo aquilo que a gente precisa para pegar uma entrada.
aparecendo a gente pega, tá? Tem por que ter pressa. Guardar mais uns minutinhos aí, ver se busca nosso alvo. Lembrando, pessoal, podem deixar as dúvidas de vocês aí no chat. Se vocês têm alguma dificuldade hoje que está impedindo vocês de serem lucrativos, de fazerem grana aqui dentro do mercado, deixa no chat aí que eu vou te ajudar com o meu conhecimento e minha experiência dentro do mercado. Não precisa ficar ganhando, todo mundo está aqui para aprender, inclusive eu. Ó, vamos ver se ele vai deixar de ficar nessa daí, pô. Tá fazendo só movimento de alta, tem que voltar a corrigir logo. Ó, é um ponto ali mais acima. Talvez dá para trabalhar um falso rompimento até então, mas tem que começar a cair a partir de já. XRP tá uma merda também. Ó, aqui tá muito fechadinho o Bitcoin. Tá legal não. E Bitcoin Cash, como é que tá? Ó, fez a abertura, mas o que eu falei pra vocês, não tem um ponto específico aqui. Realmente só o Ethereum ali pra buscar.
Pessoal, do jeito que tá o andar da caminhada aqui, não vai prestar não. Ó, já tá começando a fechar de novo, já tá acumulando. Infelizmente é assim, tá, pessoal? Tem vezes que vai entrar no gráfico, não vai estar formando o que a gente precisa. Paciência. Ponto de cruzamento demora bastante para acontecer, com todas as confluências. Como esperar tudo confluir. Cara, isso é muito relativo, entendeu? Já teve vezes da gente abrir a live aí, 10 minutos a gente já tinha pegado duas entradas, entendeu? Ou às vezes demora, a gente fica uma hora esperando uma oportunidade e pega uma entrada, ou tem vezes que a gente vai abrir uma live e vai ficar uma hora analisando e não vai ter nenhuma oportunidade, entendeu? Não é que demora, é que às vezes não tem ativos bons ali, ou não tem um ativo que está propício. No caso agora, na sessão das 8 horas, a gente está só com quatro paridades, então querendo ou não, a gente tem menos ativos, a gente vai ter menos oportunidades, né? Mas não tem que ficar preocupado com isso. Se vai demorar, se vai ser rápido, se preocupar em fazer a coisa certa, em realmente esperar, como você disse aí, ô Igor, ter a paciência para esperar a entrada no momento certo, com todos os gatilhos do jeito que tem que ser, entendeu? Porque se você ficar com pressa, se você quiser pegar ali uma entrada de qualquer jeito, você vai prejudicar a sua assertividade e você não vai viver do mercado, infelizmente, entendeu? Então não fica, pô, você tem uma hora ali para operar, tranquilo. Você vai, pô, daqui uma hora você tem que sair, beleza? Você tem um compromisso, beleza. Ou essa uma hora você fica tranquilo aqui esperando a oportunidade aparecer. Não apareceu? Beleza, sai no 0 a 0, volta em outro momento. Você ficar com pressa, pode ser que você pegue uma entrada aqui, às vezes faltando um gatilho ou outro, e você sai até lucrativo nesse determinado dia. Mas depois, no longo prazo, você vai se ferrar, você não vai ter resultado, tá? É meio foda de escutar isso, mas é a verdade, entendeu? Então não se preocupe com o tempo que vai demorar para aparecer a oportunidade. Se preocupe em pegar uma boa entrada. Se preocupe em pegar com todos os gatilhos do operacional. Você vai ter que ir desenvolvendo essa paciência com o tempo. Percebeu que está ali com pressa, ansioso, já está quase pegando uma entrada de qualquer jeito, fecha o computador, volta em outro momento, entendeu? Vai treinando, vai todo dia fazendo isso. Com o tempo você vai acostumando, com o tempo você vai pegando o hábito, vai chegar um momento que você vai poder ficar aqui 1, 2 horas, 3 horas às vezes de olho no gráfico, não vai aparecer oportunidade, você não vai pegar nenhuma oportunidade meia boca. Você vai pegar a sua entrada top e vai ter dias que você vai abrir o gráfico, em 10 minutos ela vai aparecer, você não vai hesitar, vai pegar e vai botar a grana no bolso. Você vai ser assertivo, porque você está pegando entradas no padrão de um operacional que você sabe que é assertivo. Que de 10 entradas que se pegar, 7, 8 vai bater tranquilo ali, entendeu? E isso vai te fazer viver do mercado, ganhar mais do que perder, ser assertivo, entendeu? Em relação a, você falou aí, o meu problema é não conseguir gerenciar, dar entradas pequenas de R$ 3. Cara, você tem que operar de acordo com a sua realidade financeira atual, entendeu? Se a sua realidade agora, hoje em dia, é colocar 100, R$ 50 aqui na banca, é isso, você vai ter que gerenciar esse capital, entendeu? Não adianta você, pô, você vai ficar colocando 50, 50, vai ficar só dando entrada de banca toda, dando entrada de, você põe 100, dá entrada de 50, isso aí não vai rolar não, entendeu? O meu conselho é juntar pelo menos aí um valor bom para você começar, pelo menos 250, R$ 300, já fica o valor legal. Acho que não compensa ficar colocando 50, 50 e dando entrada de 20, R$ 30, entendeu? Eu acredito que colocando aí acima de R$ 250, 300 por aí, junta esse dinheiro, coloca e vai gerenciando. Vai fazendo uma gestão ali. Acredito eu que você já saiba uma gestão interessante, uma gestão
que, como você disse, às vezes você vai ter que dar entrada de R$ 3, você vai ter que dar entrada de R$ 5, mas você tem que entender que você vai ter que respeitar o processo, senão você não vai viver disso, entendeu? Se você quiser dar um passo maior que as pernas, você vai tropeçar, vai cair, não vai conseguir viver disso, entendeu? Então, respeita o processo. Eu, da mesma forma que hoje eu dou entrada aqui, ó, com R$ 2.000, às vezes com R$ 5.000, já dei entrada até com mais de R$ 10.000, é a mesma maneira, a mesma forma que eu analiso o gráfico, a mesma tomada de decisão, a mesma emoção que eu consigo ter aqui no gráfico, lidar com as minhas emoções, é a mesma forma que eu dava entrada de R$ 2, entendeu? Só que eu respeitei o processo. Peguei, fui juntando um capitalzinho ali, fui operando aos poucos, fui fazendo um pouquinho a cada dia, botando constância, fazendo a coisa certa. E aí, com o tempo, você utilizando juros compostos ali no seu gerenciamento, você vai aumentando ali o valor das suas entradas, você vai aumentando o seu patrimônio, e consequentemente vai chegar um dia que você vai dar entrada com valores maiores, entendeu? Tem que entender que não é o dinheiro, não é o valor da sua entrada, não é o valor da sua banca que vai te fazer ser lucrativo, tá? Não é, não é isso, não é o dinheiro que vai te fazer ser assertivo, não é o dinheiro que vai te fazer você pegar boas entradas. Da mesma forma que você pode pegar uma entrada excelente aqui com R$ 2.000, você pode pegar com R$ 2 também, entendeu? Então a assertividade não muda nada ali em questão dos valores. Logicamente, você vai lucrar mais, né? Pô, eu com 2.000 com uma entrada, eu vou lucrar aqui R$ 1.820. Tranquilo, você der uma entrada de 5, você vai lucrar o equivalente a esses R$ 5. Isso sim faz parte, mas é só o valor, só o montante. Porque não adianta nada você ter aqui R$ 49.000 na sua conta e trabalhar de forma errada. Trabalhar que nem um amador. Você não vai conseguir ter resultado nem se você tiver dando entrada aqui de 2.000, dando entrada de 49, dando uma banca aí de 49.000, entendeu? Da mesma forma que se você botar R$ 400, 300, R$ 100 na mão de uma pessoa que sabe trabalhar de forma profissional e não é amador, ela vai conseguir subir esse patrimônio. Só que ela não vai ir de 100 para 10.000 em uma semana, entendeu? Vai levar tempo, ela vai ter um processo a seguir, tem que respeitar esse processo. Como eu disse, se quiser dar um passo maior do que as pernas, você vai tropeçar, entendeu? Então, não é que é errado fazer alavancagem, já expliquei isso para vocês. Se você quiser colocar 50, entrar de banca toda aqui, fazer uma alavancagem, perfeito, bacana. A alavancagem é lindo também, você pode ganhar muita grana em muito tempo, em pouco tempo, quer dizer, rápido, né? Só que da mesma forma que você ganha rápido, você perde rápido também, porque você vai estar expondo um capital maior ali do seu montante para operar, da sua banca, entendeu? Então, pô, quer fazer alavancagem? Faz numa conta separada. Tem uma conta ali onde você gerencia certinho todos os dias ali, faz ali o gerenciamento que eu ensino para vocês. E, pô, quero fazer alavancagem? Faça numa conta separada. Pô, às vezes sobrou uma gordurinha ali do lucro que você teve com a conta que você estava gerenciando. Tudo bem, joga ali 30, 40, R$ 50 e tenta meter um Soros nível 3 ali, nível 4. Saiba que aqueles R$ 50 você está fazendo alavancar. Você vai arriscar ele todo. Você pode perder ele todo naquele dia mesmo e boa, entendeu? Mas pode fazer isso, mas tendo ali uma conta que você vai gerenciar certinho todos os dias, entendeu? Então, se hoje você tem essa dificuldade aí de não conseguir gerenciar, de não conseguir dar entrada de banca pequena, de entrada com valores menores aí, você tem que ir de acordo com a sua realidade. Se a sua realidade é essa hoje, a sua realidade ali, você faz o gerenciamento, vai entrar com 1,5%, 2% do que você tem na banca e for R$ 3, beleza, você tem que ir com R$ 3 e respeitar o processo, entendeu? Procura dominar bem o operacional, domina bem o operacional, tenha uma boa gestão e faça o que tem que ser feito, entendeu? Você fazendo o que tem que ser feito, seguindo a gestão, seguindo os gatilhos desse operacional, não tem erro, você vai viver do mercado. Só que você não vai ficar rico da noite para o dia. Entenda isso. Tá?
tá? Só que se você botar constância, começar a fazer certinho todos os dias, cara, vai passar 3, 6 meses, um ano, aí as coisas vão começando a mudar. Do nada você tá, pô, dando entrada de 500, de 1.000, de 2.000, entendeu? Então é um processo, entendeu, pessoal? Não tentem pular etapas, tá? Aqui eu já acelero muito o processo de vocês, porque vocês têm a oportunidade de pegar as mesmas entradas de um trader que já opera há mais de, vai fazer aí, tô indo aí meu quinto ano já, entendeu? Desde 2020, conhecer o mercado, entendeu? Então cada entrada que eu pego com vocês aqui tem 5 anos de experiência, certo? Então a forma que eu lido com o mercado, a forma que eu faço as análises aqui já acelera muito o mercado, porque vocês estão vendo o dia a dia de uma pessoa que vive do mercado, entendeu? Então isso acelera muito o processo de vocês, mas não todo o processo, entendeu? Sim, tá compacto aqui, ó. Nível de sobrevenda e sobrecompra. Isso porque o preço tá andando compactado, entendeu? Tá realmente ruim. Por mais que tenha algumas regiões interessantes lá atrás, aqui ele tá ruim. Tá andando compactado, o nível de sobrevenda e sobrecompra tá juntinho assim, você já, opa, não vou trabalhar aqui não, vou esperar fazer uma abertura, vou esperar dar uma movimentada, e é o que a gente vai fazer. Tá, vou encerrar a live aqui porque, infelizmente, não tem como a gente trabalhar. Ó. Todos os ativos praticamente estão assim. Vou expor o meu capital? Vou dar uma entrada de meia boca com R$ 2.000? Não, não sou bobo. Só vou expor o meu capital e, claro, vou pegar uma entrada aqui com você. Eu sei dessa responsabilidade. Às vezes a pessoa está pegando a mesma entrada que eu jamais vou pegar uma entrada ruim, uma entrada meia boca. Entendeu? Por isso a nossa assertividade é top. A maioria das entradas que a gente pega bate lindo. E a galera faz grana, entendeu? Então, não vou ficar com pressa aqui, não vou ficar, nossa, eu tenho que pegar essa entrada, tenho que fazer esse dinheiro. Não, calma, tô tranquilo, pô, tô tranquilo. Amanhã é um novo dia, o mercado vai andar, vamos ter novas paridades, não tem por que eu ter pressa. Não tô debaixo do sol aqui, capinando um lote, não, tô tranquilo aqui no conforto da minha casa, pô, vendo a tela do meu computador aqui, esse aqui é meu trabalho, entendeu? Então não tem por que eu ter pressa, certo? Vou esperar, vou pegar uma entrada de qualquer jeito? Vou expor meu capital? Não. Vou esperar o mercado andar, vou voltar amanhã, vai estar completamente diferente, vai surgir novas oportunidades. Se apareceu uma oportunidade top, aí sim eu exponho meu capital para fazer grana. Entendeu? É assim que funciona o day trade. Geralmente uma pessoa que é amadora, chega um momento assim, ela fica, pô, se coçando, fala, nossa, eu tenho que pegar entrada de qualquer jeito aqui, fica caçando entrada onde não tem, entendeu? Esse é o erro de muitas pessoas. Acaba pegando uma entrada meia boca aqui, pode até lucrar nesse determinado dia que ele tenta fazer essa loucura. Nossa, pega 3 entradas, bate lindo ali. Show de bola. Mas e aí? E no longo prazo? E no fim do mês? Não vai conseguir ser lucrativo, não vai conseguir viver do mercado. Fechou, pessoal? Então vamos finalizar esse dia aí. Diazão top. Deu pra gente pegar umas entradinhas aí. E amanhã a gente tá de volta aí às 9 horas da manhã, tá? Quem puder participar da nossa live, já vamos começar o dia com aquela sessão pesada. Vai ter mais oportunidades aí pra gente fazer grana. Amanhã é que dia? Sexta-feira. Sexta-feira, dia de botar o malote no bolso. Fechou, minha tropa? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Vamos pra cima e até a próxima aí.